Olá, estudantes! Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E essa é a nossa aula de número 16 para o 9º ano do ensino fundamental. Nós vamos falar sobre a União Europeia. Nós estamos na Europa, estudando o continente europeu. Vamos falar um pouquinho sobre a União Europeia. Tranquilo? A União Europeia, UE, é o bloco econômico mais antigo. Olhem bem, isso aqui é importante. Esqueci de pegar a caneta aqui, pessoal. Bloco econômico mais antigo. Existe desde 1950. E o mais importante do mundo. Destaca-se pela prosperidade gerada pelos 27 países membros que integram atualmente devido à saída do Reino Unido. Porque o Reino Unido saiu, mas isso aí nós vamos ver no decorrer desta aula. Agora nós precisamos conversar um pouquinho sobre essa expressão. É o bloco mais antigo do mundo. É interessante, né? Eliane, desde 1950. Mas desde 1950 ele já era composto pelos 28 países? São coisas que nós devemos nos perguntar. Ele existiu, então, desde 1900? Não. Eu quero que você pense um pouquinho aí, tá bom? Lembra da aula presencial, quando o professor ia dar um trabalho em grupo? Era fácil reunir todo mundo num horário fora da escola? Eu não posso porque eu tenho que arrumar a casa para minha mãe, eu não posso porque eu tenho que fazer o almoço, eu não posso porque eu tenho que isso, nesse final de semana eu não posso, eu tenho que viajar, eu tenho que... Não tinha disso. Cada pessoa tinha o seu interesse. Então, é isso que nós vamos estudar. Que reunir essa quantidade de países, tá? Não é muito fácil. E nós vamos ver que tiveram vários interesses ao longo desses anos, várias discussões, vários conflitos, e esse bloco ele foi se formando ao longo de todo esse período. Tranquilo? Aqui nós temos a União Europeia, né? Um símbolo ou a bandeira da União Europeia. Isso nós temos hoje, na atualidade, século XXI. Mas no início, não. E nós vamos ver que, inclusive, esse nome, União Europeia, no início, não tinha nada, não era assim. Mas nós vamos ver que eles sempre buscaram unir os países da Europa. O objetivo era esse. Mas isso ainda não aconteceu. Tá certo? União Europeia é um bloco formado por 28 países. Escorregou aí. Começou falando que era 27, mas lembra? Porque saiu a Inglaterra, ou a Grã-Bretanha, o Reino Unido, ok? Então, os 28 países integrados economicamente, com a atuação conjunta de diversas ações políticas e a livre circulação de mercadorias e pessoas. Mas até chegar nesse ponto de livre circulação de mercadorias e pessoas, nós tivemos todo um processo. Como eu brinquei com vocês,
Não é fácil fazer uma reunião de 5 pessoas em um mesmo ambiente. Imagine países. Ok? Apesar da crise financeira e social que alguns países membros da União Europeia eles passam, e inclusive no momento atual, tá? Apesar de todos os percalços, de todos os problemas, tá? E voltando um pouquinho no tempo aqui, né? Esse bloco representa uma poderosa força econômica e política no cenário mundial. Vou dar um exemplo para vocês. A gente pode observar o seguinte: na compra das vacinas, a União Europeia ela tem uma força muito grande dentro ou com essas indústrias farmacêuticas que produzem as vacinas. Por quê? Porque a compra para a União Europeia não é a compra para um país, mas é a compra para 27 países. Então, é uma força muito grande. Porque se você vai comprar para um país, você tem uma força. Mas se você vai comprar para 27, o seu poder de barganhar, o seu poder para negociar é muito maior. Ok? Então, apesar de todas as crises, ela representa uma poderosa força econômica. Pensa você vai comprar um sapato. Você chegou na loja e olhou um sapato. Aí você vai, mas não tem desconto, eu vou pagar à vista. Ou eu vou pagar no cartão, mas não vou dividir. Mas você chega lá, chega com seu pai e vai comprar sapato para a família toda. Você tá louco, rapaz? Olha a quantidade de sapato que eu estou comprando. Você tem que dar um desconto maior aí, tem que dar uma ajuda maior. Estou pagando à vista, no dinheiro. Então, isso tudo você imagina agora, eu quero que você entenda, quando eu falo de poderosa força econômica, é em virtude disso. Não só nas vacinas, mas, por exemplo, vai comprar carne. O Brasil é um grande exportador de carne. E um contrato para vender carne para a União Europeia não é um contrato para vender carne para um país. É um contrato para você vender carne para 27 países. Ok? Então, é muito importante a gente entender isso. Mas nós vamos estudar como que se chegou aqui. A origem da União Europeia. A necessidade de estabilização política e econômica de uma Europa. Olha aqui essa palavrinha. Instável. Olha a outra. Debilitada. Quando? Pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial. Lembra onde foi o palco da Segunda Guerra Mundial? Na Europa. A Europa estava completamente o quê? Destruída, fragilizada. E aí, antes, as potências europeias tinham um grande destaque no cenário mundial. E agora o mundo vê surgir, o mundo agora que eu falo, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, vê surgir uma potência fora das fronteiras europeias, que são os Estados Unidos. Que é, né, os Estados Unidos. Então, para fortalecer seus países, eles resolveram se unir. Certo? E esse foi um fator determinante para essa formação.
comunidade, olha só, comunidade do carvão e do aço, SECA. Em 1951, reuniu 6 países: França, Alemanha, Itália e os integrantes do Benelux. Então, nós vamos dizer aqui que o Benelux, tá? Foi o embrião da União Europeia. Vou colocar um A pequenininho aqui que eu esqueci, né? Ok? Na verdade, o Benelux foi o início de tudo. Eliane, o que significa isso? Benelux. Benelux é as primeiras letras dos Países Baixos, vamos colocar assim, que é Bélgica, os Países Baixos e Luxemburgo. Eliane, que país é esse? A Holanda, que na língua do país, nós vamos chamar de Nederland. Os Países Baixos, tá? Nós vamos chamar de Nederland. Então, Bélgica, B de Bélgica, Ne de Nederland e Lux de Luxemburgo. Então, o Benelux foi o embrião da União Europeia. Foi a primeira união de países para se fortalecer economicamente. Então, aí, em 1950 aqui, em 1951, se juntaram mais a França, a Alemanha e a Itália, e o carvão e o aço podia ser comercializado entre esses países sem taxa de alfândega, sem impostos de importação e exportação. Foi uma maneira que eles acharam para se fortalecer. Tranquilo? Em 1957, com a assinatura do Tratado de Roma, a SECA, que, lembra? Comunidade do Carvão e do Aço, né? Que aí estava reunidos 6 países. Agora, em 1957, o Tratado de Roma passou a denominar-se Comunidade Econômica Europeia. CEE, Comunidade Econômica Europeia. E previa a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas entre os países membros. Não era entre toda a Europa, até porque não era toda a Europa que estava nesse grupo. Tranquilo? O objetivo era, posteriormente, transformar esta comunidade econômica europeia em um espaço de livre comércio com tarifas de importação unificadas. Entre eles, as tarifas seriam uma só. Em 1973, incorporaram-se à Comunidade Econômica Europeia Reino Unido, Irlanda e Dinamarca. Em 1981, a Grécia, a Espanha e Portugal. Nesse último ano, que foi 86, quando incorporou a Espanha e Portugal, foi assinado o Ato Único Europeu, que assentou as bases para uma futura unidade política dos países do bloco. Então, olhem bem, aqui
em 1986, que a ideia de um bloco forte, tá? E com estruturas além da econômica, que agora política também. Em 1992, com o Tratado de Maastricht, a Comunidade Econômica Europeia passou a se chamar União Europeia. Então, olhem bem, de 1950 até 1992, a União Europeia nem no nome existia, tá certo? É importante isso. E fixaram-se critérios para a adoção de uma moeda única. Ela ainda não foi adotada em 1992. Foi traçado as condições, né, os critérios para a adoção futura. Tá? 3 anos depois, se ingressaram no bloco a Áustria, Suécia e Finlândia. A Noruega chegou a negociar seu ingresso, mas preferiu não participar. Em 99, né, o euro, moeda comum, a 12 dos 15 países membros. Então percebam que, mesmo a União Europeia adotando uma moeda única, né, que foi o euro, 3 países ficaram de fora. Foi comum a 12 dos 15. Então, por quê? Porque realmente não é fácil colocar todos os países membros dentro de um mesmo contrato. E reparem, eu estou falando de 15 países. A União Europeia hoje tem 27. Então quer dizer que ainda tem muita gente para entrar. Olhem bem, aí aqui nós temos, olha, em 57 a Europa dos 6, 73 a Europa dos 9, depois foi a Europa dos 10, dos 12, dos 15, dos 25 e em 2007 dos 27. Tranquilo? E aqui, pela legenda, você percebe quando que cada país foi ingressando na União Europeia. E a crise da União Europeia? No século XXI, uma série de problemas econômicos, né, e que atingiu os países europeus, em especial os países da União Europeia, que não poderia ser diferente, né, pessoal? A crise financeira de 2008, o endividamento de algumas das economias da União Europeia e a discrepância, a diferença econômica entre os países, entre o desenvolvimento econômico e humano da zona do euro, deixaram alguns países, como a Grécia, por exemplo, literalmente à beira da falência. E o Brexit, o discurso do Brexit, da separação, o divórcio, vamos colocar assim, começou a acontecer. E em 2016, a Grã-Bretanha acabou fazendo um plebiscito onde eles votaram pela saída da Grã-Bretanha da União Europeia. E hoje, a Grã-Bretanha está fora da União Europeia. Tranquilo assim? Essa nossa aula vai ficando por aqui. Eu quis mostrar para vocês como que é difícil formar um bloco econômico. Mas, apesar das dificuldades, a União Europeia ainda é o maior bloco econômico no mundo. Tranquilo?
e uma poderosa força econômica também. Por favor, não esqueça de acessar as nossas redes sociais, faça suas atividades, marque lá que fez, tranquilo? E para isso é fácil. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece aí no cantinho da tela. Tranquilo? Acesse as nossas redes sociais, inscreva-se no nosso canal do YouTube, SMEDGV, tá certo? Assista os vídeos até mais de uma vez. Tranquilo? Tchau, tchau. Até a próxima.